Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver o capítulo 17 do Missionários da Luz, certo? Então, nesse capítulo, André Luiz acompanha o atendimento a um sacerdote desencarnado que vivia na região das trevas. O irmão é levado a uma reunião mediúnica, onde incorpora em uma médium e é esclarecido por um doutrinador. Todo esse processo é solicitado e acompanhado pela mãe do ex-sacerdote. Na história narrada por André, vale a pena a gente ver, assim, enfatizar, né? Duas passagens. Uma delas, né, a primeira delas, é quando André pergunta se há realmente necessidade de ajuda dos irmãos encarnados. Não seria possível ajudar os desencarnados sem fazer uso da mesa mediúnica? Ele pergunta, né? E aí o mentor Alexandre explica que o trabalho de esclarecimento poderia ser feito sem a ajuda dos encarnados, sim. Mas a mesa mediúnica também ajuda os irmãos encarnados, pois ao ouvir histórias e o sofrimento dos desencarnados, os trabalhadores encarnados podem refletir melhor sobre a sua própria conduta aqui na Terra. E, além disso, né, o contato do desencarnado com o médium sofre um choque anímico e ajuda na recuperação do sofredor. Né? Então, vamos ver a passagem, né? O parágrafo lá do livro, né? Ele fala, não, explicou o instrutor, não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores no nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal. No setor de iluminação dos transviados, os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos da nossa esfera de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem cativos nas zonas de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração de amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Mas, quando é possível e útil, valemo-nos do concurso dos médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhe o coração para a espiritualidade, ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos, doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. E aí ele comenta, né, do erro dos ministros religiosos, os desvios da alma que receberam tarefas da natureza religiosa são sempre mais graves. O Alexandre explica, né? Há padres que, contrariamente a todas as expectativas e esperanças do plano espiritual, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé.
recebem seus títulos como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Eles querem interesses, eles defendem, né, interesses imediatos, requisitam honrarias humanas, e finda a existência terrena, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte aos gênios da sombra. Ou até eles, né, viram gênios das sombras. Era o caso do Marinho, né, o personagem do nosso capítulo. Tais pessoas esperam furtar-se às leis do testemunho próprio no campo das virtudes edificantes, do mesmo modo que os homens e mulheres dotados de inteligência e cultura, embora desviados do caminho de elevação moral, pretendem resolver depois da morte física os problemas espirituais pelo mesmo processo com que adquiriram na crosta vantagens convencionais. Ou seja, jeitinho, né? Eles acham que lá eles podem dar o mesmo jeitinho que dão aqui, resolver da mesma forma. Mas no plano espiritual, a gente só encontra a lei que manda conceder a cada um segundo suas obras, o que os leva ao escuro país do desespero, onde se reúnem as inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada porcentagem dos ministros de várias religiões, porquanto a maioria não pondera na exemplificação do Mestre Divino e fecha os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Ou seja, Jesus veio e deu o exemplo e ensinou pelo exemplo. A maioria dos religiosos ensina literalmente, né? E não pelo próprio exemplo. Ele é o primeiro a não agir de acordo com o que ele prega. Então, o erro dos ministros religiosos que se desviam vem das suas imperfeições morais, vem do fato de darem sentido literal aos ensinamentos da fé, de estimarem os interesses imediatos, de buscarem as honrarias humanas e de se furtarem à lei do testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Ou seja, eles não servem de exemplo para ninguém. Por causa disso, a maioria não pesa não dá exemplo, né, de como deve ser, né? Não age como Jesus fez. E aí eles fecham os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos, né? E o erro da mãe, qual era? Por que ela carregava a culpa? Muitos sacerdotes apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos, de dominação pelo culto exterior. Erguem templos suntuosos, esquecem o templo vivo do próprio espírito. Eles continuam como se eles fossem politeístas, né? Aquele culto exterior, né? Fazer templos, fazer os santos, imagens, enfim, fazer coisa supérflua, né? Coisa que não tem nada a ver.
Eles homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos, né, reverenciavam a estátua de Júpiter, por exemplo, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Eles esquecem que o coração humano menospreza o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo e, cegos aos próprios desvarios, aguardam um céu fantasioso que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Assim, a morte lhes é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa, mas a maioria, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, eles se precipitam nos campos inferiores da inconformação presunçosa e organizam perigosos agrupamentos de almas rebeladas com os quais os espíritos do bem têm que lutar. As religiões falam de penas angustiosas e horríveis. São raras, então, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal começa na esfera inferior das nossas próprias almas. Nesse caso, o orgulho só atrapalha e a dificuldade de se corrigir aumenta muito. No caso do Marinho, né, a culpa da mãe, embora pequena, era pelo fato dela ter forçado as tendências do filho jovem. Embora não preparado para ser condutor de almas, ele foi obrigado pela mãe a aceitar o ingresso no seminário. A intenção dela era louvável, mas não deixou de ser um erro, porque ela impôs algo que ele não queria. Então, ela pecou pela imprevidência, ele faliu, né? Ele acabou fazendo coisas absurdas por conta de não estar inteiro naquilo, porque não foi uma escolha dele. Só que ele poderia, já que ele estava lá dentro, ter feito outra opção de vida, né? Ele poderia, já que ele estava como sacerdote, agir como um verdadeiro sacerdote e não desviar, né, nas intenções que muitos se desviam. E essa é a culpa que ela sente, né? De ter feito ele ir quando ele não queria. Então, ela pensa, né? Se eu não tivesse obrigado, ele poderia ter tido uma vida sem ter se perdido pelo caminho, né? E a segunda passagem que a gente vai observar, né? André observa que vários ajudantes do serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico. E notando o espanto do André, Alexandre explica do que se trata. Então ele fala assim: esse material representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores da nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança das almas infelizes, com os raios e energias de variada expressão emitida pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum.
não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Eu entendo que essas energias são peculiaridades a todos os seres vivos e que elas vêm do duplo etéreo. Por isso, só os encarnados podem ser doadores. Como muitos desencarnados estão mais próximos do mundo material do que do mundo espiritual, esse material é essencial para produzir fenômenos como materializar um espírito que já pertence a uma ordem superior, tornando visível. Então, vamos lá para a história, né? O encontro com o Marinho. O grupo socorrista que saiu à procura do Marinho era constituído de 4 entidades: o Alexandre, o André Luiz, a mãe e o Necésio, ex-padre na Terra, né, que funcionaria como intérprete, por manter um padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho só poderia ver o Necésio. Dirigiram-se eles a uma igreja de construção antiga. O templo estava repleto de figuras de aparências criminosas. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço do campo da edificação religiosa. Sacerdotes envolvidos em vestes negras permaneciam igualmente aos pés dos altares, enquanto um deles, que parecia ser o chefe, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Alexandre explicou que os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. E, como ocorre aqui, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Por que tais criaturas ainda se entregam ao mal se são pessoas esclarecidas quanto à verdade? Alexandre explicou: trata-se de ação maléfica inconsciente. E lembrou que na Terra mesmo isso se dá. Como prova, as chamadas guerras santas, os tribunais da Inquisição, onde pessoas foram supliciadas e exterminadas em nome de Jesus. A ignorância é antiga e a simples mudança de indumentária não modifica o íntimo da alma. Não temos céus automáticos, temos realidades, acrescentou Alexandre, que explicou também que a maioria das entidades ali presentes vivia em situação de parasitismo, pesando naturalmente na economia psíquica das pessoas às quais se reúne e na atmosfera dos lares que a acolhem. Além disso, existem organizações espirituais em grande número nas zonas inferiores, onde dominam os gênios da perversidade deliberada. Então, Necésio fez ligeiro sinal porque ele localizou o Marinho em um recanto escuro de uma das velhas dependências do templo. Ele mantinha-se em meditação. Sua mãe aproximou-se e afagou a fronte, mas ele não pôde vê-la. Apenas ele sentiu uma vaga alegria no coração. E aí, Necésio convence Marinho a ir à reunião. Marinho viu Necésio e estabeleceu com ele um interessante diálogo, no qual o amigo espiritual disse ter sido também padre na última existência.
ele pertencia, desculpa, aos submissos ou aos lutadores? O Marinho perguntou, irônico, né? Dando a entender que os submissos seriam os colegas cultivadores da humildade evangélica e lutadores, os que se achavam entregues à ingratidão, de revolta, desesperação. A Necésio disse pertencer ao grupo de boa vontade. E atendendo a pergunta, né, do Marinho, disse ter sabido que o amigo experimentava certas dificuldades íntimas que ele, por sua vez, também vinha sofrendo. A dificuldade para conhecer o bem e o cansaço na permanência do mal, a necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores representavam para ele padecimentos enormes. E Necésio continuou: é bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver. E o diálogo continuou, embora Marinho se colocasse na posição de pessoas enganadas por falsas promessas. Aí Necésio convidou então para que ele fosse numa reunião, dizendo que o amigo lucraria muitíssimo se fosse, né? Como aconteceu com ele mesmo. Marinho estava meio indeciso, mas a mãe o enlaçou com mais carinho, pediu-lhe mentalmente que acompanhasse o Necésio, sem hesitação. Impossibilitado de resistir àquela vigorosa imposição magnética do amor da mãe, o Marinho concordou em ir com o Sinésio. E aí a gente chega na doutrinação. Em breves minutos, né, eles estavam todos no recinto da reunião. Muitos servidores desencarnados mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. Então, mais uma vez, fica claro para a gente, né, que tem muito mais servidores desencarnados do que encarnados nas reuniões, certo? Marinho foi localizado, né, dentro do círculo magnético. Aí ele quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória impedia a fuga dele. Ele se achou enganado. Aí Necésio o acalmou, dizendo que ele teria grande alívio, e explicou que fora sua mãe quem o enviara à sua procura. Marinho escondeu o rosto nas mãos e chorou muito, muito angustiado. Enquanto isso, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução da sua tarefa. Provisoriamente desligada do veículo físico, a médium parecia algo confusa em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que André lhe observava na outra reunião. Lembra, no capítulo anterior, era alguém mais iluminado que veio dar uma mensagem legal, uma mensagem positiva, né? Então, é óbvio que existia um equilíbrio. Dessa vez, além de ele estar com energia, né, bem baixa, bem diferente, ainda ele estava revoltado, ele não queria estar lá. Então, óbvio que não podia ser da mesma forma, né? Que desgastava muito mais, porque eram fluidos desequilibrados, tá? Então, a assistência que ela recebia dos espíritos tinha que ser muito maior. Aí Alexandre passou a inspirar diretamente o dirigente da reunião,
Enquanto isso, várias entidades recolhiam forças mentais, vigorosos recursos plásticos, emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente da médium. Material esse que os benfeitores espirituais usavam para tornar visível aos irmãos perturbados e aflitos, ou para materializar provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança das almas infelizes, que a gente acabou de falar, né? Então, a palestra entre o dirigente e o ex-sacerdote prosseguia. Marinho estava inicialmente muito desesperado e pronunciava palavras fortes que denunciava a sua rebeldia. O dirigente falava-lhe com suavidade, com serenidade cristã. A certa altura, Alexandre pediu a um cooperador que auxiliasse a mãe de Marinho a tornar-se visível. Alexandre aplicou passes magnéticos na região visual do ex-padre, enquanto a mãe resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, para que ela pudesse ser vista pelo filho. O dirigente, intuído por Alexandre, pediu então ao comunicante que olhasse em volta de si. E ele viu sua mãe, lançando um grito terrível. A mãe lhe falou com extremo carinho, abraçando, emocionada, beijando, e em lágrimas de reconhecimento e amor. Um copioso pranto identificava agora. Então, a presença da mãe acaba transformando o filho. As palavras da mãe foram tocantes, porque não se render ao amor do nosso pai, meu filho. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. A porta das nossas ilusões terrenas fechou com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me, não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. Depois, num ato de humildade, pediu-lhe perdão por havê-lo induzido a seguir a carreira sacerdotal. No fim do breve diálogo, ele perguntou confiante se poderia acompanhá-la, e ela respondeu que, por enquanto, não. Era preciso equilibrar-se primeiro, mudar a condição vibratória, através da renovação íntima para o bem. Prometeu dar-lhe todos os recursos necessários a uma vida nova. Indicou então o amigo Necésio, que trouxera a reunião, e Marinho era outra pessoa quando, depois que ele se despediu da mãe, voltou a conversar com o dirigente da sessão. A presença materna produziu salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. O ex-padre não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude do amor da mãe, mas recebeu o auxílio fraterno dos espíritos e poderia agora utilizar esses elementos novos para colocar-se no caminho da vida mais alta. Era-lhe preciso agora semear, para depois colher os resultados do próprio esforço. Foram 4 entidades que receberam benefícios diretos de igual natureza, através da Otávia e outro médium, naquela reunião. Em todos os casos, o magnetismo foi largamente empregado pelos instrutores espirituais, salientando que o pobre negociante que ignorava a própria morte, como ele insistia em negar a morte do corpo, um dos orientadores fez com que ele visse à distância o seu corpo em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava, lamentando,
rendendo-se, por fim, à evidência dos fatos. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos encarnados satisfez plenamente. Servia para que os espíritos se fizessem visíveis aos comunicantes e ainda na produção momentânea dos quadros transitórios e ideias formas. Um dos necessitados que tomaram o médio sob forte excitação quis agredir os componentes do grupo. Então, os técnicos espirituais compuseram uma forma sem vida própria que trouxeram imediatamente, encostando-a no provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto que ele pôde ver de alto a baixo, passando a ter medo, humilhado e esquecendo a ideia de agressão. André, quando termina a reunião, né, porque ele não vai terminar a reunião nenhuma, ele está lá assistindo, né? Então, André, quando termina a reunião, reconhecia que os espíritos podem trazer o mais belo e eficiente socorro aos elementos envolvidos nas sombras, mas que, de acordo com a lei eterna, os necessitados só podem receber os divinos benefícios se estiverem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Ou seja, o socorro existe, está à nossa disposição assim que a gente quiser, assim que a gente entender que está errado e pedir o socorro. E, obviamente, mudar de atitude, né? Porque simplesmente ser pedinte, né? Eu estou cansada de sofrer, eu quero ajuda. Você vai mudar? Não, então, querido, sinto muito, né? Você vai mudar? Sim, ótimo, é para já, certo? Então, vamos pensar bem nesse capítulo, tentar entender bem melhor, né? Alguma dúvida, por favor, manifestem-se. E boa semana. Beijos.